Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais uma videoaula e na aula de hoje vamos falar sobre o tema de geometria de posição, um tema bastante teórico, sem muitos cálculos, mas que a gente precisa saber toda a fundamentação da geometria. E a gente vai começar falando sobre os conceitos primitivos, aqueles conceitos elementares que a geometria tem o seu ponto de partida. Então a gente tem três conceitos elementares: ponto, reta e plano. É importante a gente destacar aqui que o ponto ele é representado por uma letra maiúscula, a reta é representado por uma letra minúscula e o plano ele é representado por uma letra grega, nesse caso o alfa, mas poderia ser o beta, o gama, o teta, o sigma, qualquer outra letra grega. Tá legal? Outra informação importante aqui é o seguinte: saber que uma reta nada mais é do que a composição de infinitos pontos que estão ligadinhos uns nos outros. Estou desenhando alguns aqui, mas pensem que existem infinitos pontos. Lembrando que a reta ela não tem início e não tem fim. Então ela é infinita para os dois lados. E se a gente for pensar dessa forma, que a reta é, na verdade, a composição de vários pontinhos, um plano nada mais é do que a composição de várias retas. Então, nesse plano, eu tenho várias retas que formam o plano alfa. Tá legal? E a gente representa os planos com uma figura de paralelogramo, beleza? Então, vamos seguir aqui, ó. Posição relativa entre duas retas. Então, olha só, nós temos o caso onde eu vou analisar duas retas coplanares, isso significa que as duas retas vão estar no mesmo plano, e a gente também vai analisar a situação onde nós teremos duas retas reversas, retas que estão em planos diferentes. Então, começando pelas retas coplanares, nós temos duas situações. Duas retas elas podem ser paralelas, quando elas não se encontram, não se cruzam, ou seja, não tem ponto em comum. E a gente tem a situação das retas concorrentes, significa que elas se cruzam, elas têm um ponto em comum. Tá legal? Bom, agora nós temos aqui as retas reversas. Então, retas reversas são aquelas que estão em planos diferentes. Então, elas nunca vão se cruzar. É muito parecido com as retas paralelas, que nunca se cruzam. Só que elas estão em planos diferentes. Então, eu tenho aqui, não necessariamente elas precisam ser paralelas, tá? Eu tenho aqui um exemplo de um plano, o plano gama, e eu tenho aqui uma reta R e outra reta S. E essa outra reta aqui, ela está furando esse plano bem lá atrás, depois dessa reta aqui. Tá furando atrás dessa reta R. Visivelmente, a gente consegue ver que a reta S não cruza com a reta R. Isso significa que elas são retas reversas. Não se cruzam e, além de não se cruzarem, a reta S está num plano que não é o plano gama, porque ela está furando o plano gama. A gente diz que uma reta está contida em um plano quando toda a reta pertence ao plano. Nessa reta S aqui, somente esse pontinho pertence ao plano gama. Todos os demais pontinhos da reta não pertencem. Já essa reta R, todos os pontinhos que eu pegar aqui pertencem ao plano gama. Tá? Então, só para dizer para vocês que essas duas retas estão em planos diferentes. Mas se mesmo assim ainda ficar um pouco difícil essa visualização, porque a questão de geometria no espaço é bem complicadinha, né, da gente conseguir visualizar, principalmente se a gente não tem o costume de trabalhar com geometria espacial, a gente consegue visualizar esse mesmo conceito num cubo. Então pensa num cubo, por exemplo. Um cubo, eu tenho esse lado do cubo, né, na verdade, essa aresta do cubo. Se eu der continuidade aqui, eu formo uma reta R. Na verdade, uma semi-reta, tá? Mas está valendo. Se eu continuasse para cá, seria uma reta também.
Aí, isso na parte da frente do cubo. Se eu for observar lá atrás do cubo, eu tenho uma outra reta aqui, ó, uma reta S. Essas duas retas, elas não se cruzam, porque uma está na frente e outra está atrás. Não existe nenhuma condição delas se cruzarem. Então, percebam que a reta R pertence a esse plano aqui, é como se fosse o chão. Tá? Eu posso pensar que ela pertence a esse chão, ou eu posso pensar que ela pertence a essa tampa da frente aqui. Enquanto a reta S, ela pertence ao fundo, ó, lá no fundo. Então, essas duas retas estão em planos diferentes e elas não se cruzam. Eu digo, então, que essas duas retas são retas reversas. Tá legal? Não se confundam. Retas que não se cruzam podem ser retas paralelas, quando elas estão no mesmo plano, ou elas podem ser reversas, quando elas estão em planos diferentes. Como eu falei para vocês, galera, essa videoaula é uma videoaula bastante teórica, então são muitos conceitos que a gente vai ver aqui. Vamos agora ver o seguinte: posição relativa entre uma reta e um plano. Então, o que pode acontecer quando eu analiso uma reta e um plano? A reta pode estar contida no plano. Quando que uma reta está contida no plano? Quando você tem pelo menos dois pontos pertencentes a essa reta que também pertencem ao plano. Quando você tem dois pontos pertencentes a uma reta, onde esses dois pontos também pertencem ao plano, eu digo que essa reta está contida no plano. Isso porque existe um axioma na matemática que fala o seguinte: por dois pontos distintos passa uma única reta. Se eu fosse levar à risca mesmo, uma reta ela vai estar contida no plano quando? Quando todos os pontinhos dessa reta pertencerem ao plano. Mas eu não preciso verificar todos os pontinhos, basta que eu verifique apenas dois. Se dois pontinhos dessa reta pertencer ao plano, significa que a reta inteira vai pertencer ao plano, porque existe um axioma que diz que por dois pontos existe apenas uma única reta. Então, com o ponto A e B eu já consigo desenhar essa reta, não preciso de mais nada. Outro exemplo de relação entre reta e plano é o seguinte: uma reta e um plano eles podem ser secantes. Quando que isso vai acontecer? Quando uma reta furar um plano. Podemos pensar assim: furar significa dizer que vai existir um pontinho que pertence à reta e também pertence a um plano. Na verdade, só vai existir um único pontinho. Tá? Então, quando existe apenas um pontinho que pertence à reta e pertence ao plano ao mesmo tempo, a gente diz que essa reta e esse plano eles são secantes. Quando é que uma reta é paralela a um plano? Vamos pensar aqui, ó. Eu tenho um plano gama. Dentro desse plano gama, eu tenho uma reta contida nele. Quando eu tenho a situação onde uma reta que está fora de um plano é paralela a uma reta que está dentro de um plano, eu digo que essa reta que está fora, ela é paralela ao plano inteiro. Tá? Como eu falei, um plano ele é composto de várias retas. Se uma reta que está fora for paralela a uma reta que está dentro, significa que essa que está fora é paralela a esse plano completo. Vamos ver então agora a posição relativa entre dois planos. Dois planos eles vão ser secantes quando a interseção desses dois planos for uma reta. Então, se você pensar em dois planos que se cruzam, né, é como se esse plano que está inclinado, se ele furasse esse outro plano que está deitado aqui. Então, um plano vai furar, entre aspas, outro plano a partir do momento que eles se cruzarem. E como que dois planos podem se cruzar? Formando uma reta. A gente diz que esses dois planos eles vão ser secantes. Tá legal? E quando que dois planos serão paralelos?
dois planos eles serão paralelos quando você tiver uma dupla de retas concorrentes em um plano, sendo paralela a uma outra dupla de retas concorrentes em outro plano. Então, se aqui eu tenho um plano alfa e aqui eu tenho um plano beta, e eu vejo o seguinte, ó, essa reta N, essa reta vermelhinha, ela é paralela a essa reta vermelhinha. Essa reta preta é paralela a essa reta preta também. E essas duas retas são concorrentes. Elas se cruzam. Então, quando eu tenho essa situação de duas retas concorrentes em um plano serem paralelas a outras duas retas concorrentes em outro plano, significa que esses dois planos são paralelos. Olha como é que os conceitos eles vão se aprimorando e vão ficando cada vez mais abstratos. Mas são conceitos que a gente precisa saber, tá legal? Vamos então para o último conceito, que é o conceito de ortogonalidade. Esse conceito ele se confunde muito com a perpendicularidade. Por quê? Porque a ortogonalidade quer dizer que duas coisas vão formar 90 graus. A mesma coisa que perpendicularidade quer dizer. Então vamos ver a definição de ortogonalidade. Vamos ver, olha só. Duas retas são ortogonais quando formam um ângulo reto entre elas. Tais retas podem ser coplanares ou reversas. Então, vejam só o que diz essa definição. Que para duas retas serem ortogonais, necessariamente tem que haver um ângulo reto entre elas. Sendo que a gente aprendeu o seguinte, que duas retas elas podem estar no mesmo plano, ou seja, serem coplanares, ou duas retas podem estar em planos diferentes, significa que serão reversas. Quando duas retas são coplanares, é muito fácil a gente ver se elas são ortogonais ou não. Basta a gente verificar se está formando um ângulo de 90 graus. Por exemplo, eu posso desenhar um plano aqui e desenhar uma reta aqui e outra aqui, ó. E se eu colocar esse símbolo de 90 graus, pronto, não preciso falar mais nada. Essas duas retas são coplanares e elas estão formando 90 graus. Perfeito. Significa dizer que essas duas retas são ortogonais. Tá? Elas são perpendiculares, mas também são ortogonais. É como se ortogonal fosse uma coisa bem abrangente e perpendicular fosse um subtópico do ortogonal, tá? Reversas em planos diferentes. Para entender essa reversa aqui, vamos verificar esse cubo. Olha só. Aqui a gente tem até as duas situações, a coplanar e a reversa. Olha só a situação da coplanar. Vamos ver essa coplanar novamente. Ó. Eu tenho essa reta aqui. Lembra que isso aqui é um cubo. Um cubo tem todas as faces em forma de quadrado. Então, como é quadrado, eu tenho 90 graus em tudo aqui. Então, pensa nessa reta aqui, ó. E pensa nessa outra reta aqui. É a base do quadrado, ó. O chão do quadrado, vamos dizer assim. Eu sei que entre essas duas retas há um ângulo de 90 graus aqui. Porque é um lado de um quadrado, são dois lados de um quadrado. E essas duas retas, elas estão no mesmo plano, estão no chão. Então, duas retas que estão no mesmo plano, que formam 90 graus, elas são coplanares, elas são perpendiculares, elas são ortogonais. Olha só o que a gente pode avaliar sobre duas retas. De novo, duas retas estão no mesmo plano, estão no chão. Então, elas são coplanares. Essas duas retas formam 90 graus, então elas são perpendiculares, que é um caso particular da ortogonalidade. Então, eu digo que, além de serem perpendiculares, elas são ortogonais. Na verdade, a gente só vai dizer que elas são perpendiculares quando a gente estiver falando de retas coplanares, tá? Quando eu estiver falando de retas reversas,
eu não tenho como ter retas reversas perpendiculares. Porque para ser perpendicular, ela tem que ser concorrente, ela tem que cruzar. E retas reversas não se cruzam, tá? Então, a gente só vai dizer que duas retas são ortogonais, só ortogonal, quando elas forem reversas. Quando elas forem coplanares, elas serão ortogonais quando elas forem perpendiculares. Vou fazer aqui um esqueminha para poder visualizar melhor o que eu quero dizer. Ó. Ortogonal. Ortogonal vai ser em duas situações. Coplanar, quando as retas forem coplanares, ou reversa. Mas ela vai ser ortogonal quando for coplanar e for perpendicular. E elas vão ser retas ortogonais quando for reversa, quando formar 90 graus. E não vai ser perpendicular, porque para ser perpendicular tem que se cruzar. E a reta reversa não se cruza. Tá? Vejam se com esse esqueminha vocês conseguiram ter uma visão, mesmo que seja um pouco abstrata. Olha só, olha a situação aqui da reversa. A gente tem aqui, vamos analisar essa mesma reta aqui, ó, a reta R. Essa reta aqui está na parte da frente. Essa reta T está lá na parte de trás. Essas duas retas não se cruzam. Será que elas formam 90 graus? E aí é que está a grande sacada. Eu já sei que essas duas retas são reversas. Mas como que eu vou saber se elas vão formar 90 graus? Basta eu trabalhar com a projeção. Projeção dessa reta aqui, se eu posso projetar, eu posso trazer essa reta, ó, arrastar essa reta para cá. Eu posso trabalhar com uma projeção aqui. E quando eu trago essa reta sendo projetada para cá, olha o que eu vou ter? Um ângulo de 90 graus. Então, na verdade, essa reta R e essa reta T, elas são ortogonais. Por quê? Porque a projeção dessa reta forma 90 graus. A mesma coisa se eu quisesse fazer em relação à reta S. Olha só, se eu projetasse a reta T para cá, eu posso projetar para cá, é só eu arrastar. Olha só o que vai acontecer. Vai formar 90 graus lá no cantinho. Então, a reta S também é ortogonal à reta T. Tá? E quando eu trabalho com a reta R e S, eu digo que essas duas retas são perpendiculares. Tá? Olha só o esqueminha que eu fiz aqui para vocês. Ó. A reta R é ortogonal à reta S. Tá? Então, eu estou dizendo que as retas são ortogonais. R e S estão no mesmo plano, então elas são coplanares. E se elas estão no mesmo plano, sendo coplanares, e eu digo que elas são ortogonais, eu concluo que elas são perpendiculares. Percebam que a palavra perpendicular só aparece quando você trabalha no mesmo plano. Agora, já a reta R e T e S e T, que foram essas duas retas aqui, ó, R e T, S e T, que são retas reversas, elas são ortogonais, tá? Elas são reversas, mas elas são ortogonais porque a projeção delas, olha só, a projeção forma esses ângulozinhos de 90 graus. Tranquilo? Vamos então trabalhar com esse exercício aqui. Só para a gente fazer um pouquinho de conta e sair da parte teórica. Vamos ver como é que funciona aqui, ó. Na figura a seguir, o segmento AB é perpendicular ao plano alfa. CD e BC estão contidos nesse plano, e CD é perpendicular a BC. Se AB igual a 2 cm, BC igual a 4 cm e CD igual a 3 cm, a distância de A até D vale... Vou deixar vocês lendo novamente, porque a leitura, mais de uma vez, é muito importante. Deem uma pausa, leem novamente essa questão e tentem se situar nela, tá? É muito importante que vocês se situem no que a questão está querendo dizer. Vou dar um minutinho para vocês fazerem essa leitura.
Vamos lá? Fizeram a leitura? Vamos então ver o que a gente pode tirar desse enunciado. Ó, primeira coisa, o segmento AB vale 2 centímetros. Então, a gente tem aqui, ó, o AB valendo 2. O BC vale 4. Então, aqui a gente tem 4 centímetros. E o CD valendo 3. CD, ó, aqui é o D. CD valendo 3. Outra coisa importante que essa questão falou pra gente é o seguinte. CD e BC estão contidos no plano, nesse plano. Então, ó, CD e BC estão contidos no plano alfa. Estão contidos no plano alfa. E percebam que eles formam 90 graus. Duas retas que estão contidas no mesmo plano, que formam 90 graus, elas são perpendiculares. Mais ainda, elas são ortogonais. A gente acabou de ver isso. Beleza? Mais uma coisa que a gente sabe é o seguinte. O segmento AB é perpendicular ao plano alfa. Então, quando é que um segmento é perpendicular a um plano? Quando esse segmento for perpendicular a uma reta, que esteja nesse plano. Ele está dizendo que aqui, ó, forma 90 graus. Ok, beleza. Olha só o que a gente pode já tirar daqui, ó. Se aqui eu estou vendo 90 graus, o que acontece se eu ligar esse pontinho até aqui? Eu formei um triângulo retângulo, né? Esse triângulo retângulo está contido no plano alfa. Só que esse triângulo retângulo é um triângulo pitagórico. Por quê? Tem as medidas dos catetos valendo 3, o outro 4. Então, eu já sei quanto que vale essa medida sem precisar fazer Pitágoras. Vale 5. É um triângulo pitagórico, triângulo 3, 4, 5. Então, nem precisei fazer conta. Agora, ele quer o seguinte, qual é a distância de A até D? Ele quer saber a distância daqui, ó, de A até D. Essa distância aqui, galera. E aí, tem uma sacada aqui que é o seguinte, ele falou que o segmento AB é perpendicular ao plano alfa. Se ele é perpendicular ao plano alfa, é perpendicular a toda reta que estiver no plano alfa, inclusive essa reta que a gente acabou de fazer medindo 5. Então, eu tenho aqui, ó, um ângulo também de 90 graus. Eu sei que vai ficar um pouquinho difícil de visualizar, mas é como se esse triângulo aqui tivesse em pé em cima desse plano. E esse triângulo também é um triângulo retângulo, onde você tem aqui, ó, um cateto valendo 2, outro cateto valendo 5, que a gente achou do pitagórico, e ele quer descobrir o valor do AD, que é a nossa hipotenusa. Bom, o que eu vou fazer? Eu vou fazer um teorema de Pitágoras. Hipotenusa ao quadrado é igual a um cateto ao quadrado mais o outro cateto ao quadrado. Hipotenusa vamos chamar de x. X ao quadrado é igual a um cateto, 5 ao quadrado, mais o outro cateto, 2 ao quadrado. Então, a gente tem que x ao quadrado é igual a 25 mais 4. X ao quadrado é igual a 29. Então, tira a raiz. X é igual a raiz quadrada de 29. Então, isso daqui está em centímetros. Raiz quadrada de 29 centímetros é a distância que tem de A até D. Nossa alternativa é a letra D. Raiz de 29 centímetros. Perfeito? Então, a gente acabou de resolver uma questão onde o tema era um tema bastante teórico. A gente conseguiu, através desse tema teórico, estabelecer alguns conceitos aqui dentro dessa questão, dentro dessa figura. E, através desses conceitos, a gente usou o que a gente sabe de trigonometria, no caso, no triângulo retângulo, né? Resolvemos um simples teorema de Pitágoras. Mas, para ser tão simples, o que a gente precisou?
ter um perfeito entendimento do enunciado, fazer as marcações corretas dos valores e trabalhar dentro dessa figura com o que a gente mais conhece, que é o triângulo retângulo. E é isso aí. A gente encerra essa videoaula por aqui. Vou pedir para vocês assistirem novamente essa aula, porque são conceitos extensos, são conceitos novos, são conceitos difíceis de serem assimilados da primeira vez. Assiste novamente a aula e tenho certeza que vocês vão se aproximar um pouquinho mais desse tema de geometria de posição. Tá legal? Então, muito obrigado por vocês estarem comigo até aqui. A gente se vê na próxima videoaula. Valeu!